Queridos, eu queria falar com você hoje uma mensagem que eu confesso que para mim foi difícil conceber essa palavra no meu coração, porque inicialmente eu achei que ela não tinha nada a ver com uma conferência do Espírito Santo. Vou falar essa noite a mensagem que tem como título Rejeitando Mamon para fluir no Espírito. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quando Deus falou comigo sobre essa palavra, a palavra mamon, ela quer dizer dinheiro, no original, no grego. E eu pensei, meu Deus, mas o que tem a ver dinheiro com o Espírito Santo, poder, terreno com o Espírito Santo? E eu relutei muito, mas o Espírito Santo, todas as vezes que eu pegava minha Bíblia para preparar a mensagem para a conferência, essa palavra queimava no meu coração. E graças a Deus, quando eu comecei a preparar, ela fez muito sentido. Se pudesse ajeitar meu som, ele tá... Então, quando eu comecei a preparar, ela fez muito sentido. E eu creio que ela vai fazer muito sentido. Lucas capítulo 16... versículo de número 13, diz assim, Jesus falando: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-te um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Tem uma tradução que está dinheiro, tem outra tradução que está riqueza, tem uma tradução que está poder terreno. Não podereis adorar a Deus e as coisas terrenas, e a glória terrena, e ao dinheiro, as riquezas, a ambição terrena. Eu vou explicar um pouco nessa mensagem que aqui não é simplesmente o dinheiro em si, até porque ter dinheiro não é o problema. O problema é quando o dinheiro nos tem. Esse é o problema. O amor ao dinheiro, ele é tão perigoso, que foi a única coisa, que Jesus mostrou que seria capaz de disputar o seu senhorio em nosso coração. A única coisa que Jesus pegou e elevou quase que ao mesmo nível de divindade foi o dinheiro. O que já? Foi eu? O que Jesus estava querendo dizer era que o dinheiro, que a ganância humana, que a ambição pelas coisas terrenas tem tanto poder de nos prostrar, de roubar a nossa paixão por Deus. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. E ele faz dos seus súditos escravos oprimidos. Quando nós estamos muito focados nas coisas dessa terra, nós nos prostramos a Mamon e deixamos de servir de fato a Deus e adorar de fato o Espírito Santo. Mamon, ele quer governar a nossa vida. Mamon, ele quer sufocar a nossa paixão pelo Espírito Santo. Porque somente uma paixão maior tem poder de substituir uma paixão anterior. Amém? Repita comigo, diga: uma paixão maior tem o poder de substituir uma paixão anterior. E tem muitas pessoas que a paixão pelas coisas dessa terra sufoca a paixão por Jesus, e ela esfria, e ao invés de ser incendiada, apaixonada, se derrete e fica pelo caminho. À medida que uma pessoa se rende a Mamon, às concupiscências desse mundo, ao desejo por riqueza,
por poder, ao supervalorizar as coisas dessa terra, essa pessoa, ela vai perdendo o fervor do espírito e ela apenas se torna uma fachada, vivendo um mero ativismo religioso. E Deus não nos chamou para ser religiosos. Da religião a gente já vem. Deus nos chamou para sermos apaixonados. Amém? Deus não nos chamou para sermos servos apenas. Deus nos chamou para ser filho. Deus não nos chamou para orar apenas. Deus nos chamou para ter uma relação com Ele, para ter um relacionamento. Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Todo quem conhece esse versículo, João 8,32? Já falei aqui outras vezes. Essa palavra conhecer, ela, no original dela é o grego. É a mesma raiz da palavra relação sexual, marido e mulher. Inclusive, se você pegar a sua Bíblia na versão corrigida, e você for lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 2, está escrito assim: e Adão conheceu Eva, e Eva engravidou. É a mesma palavra que Jesus usa em João 8. Sabe o que ele está dizendo? Você só vai ser liberto se você tiver intimidade comigo. Por isso que lá em Lucas capítulo 7, no versículo 22, a Bíblia diz: muitos chegarão a mim e vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu orei em línguas. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Aparta-te de mim, porque você usou o meu nome, você usou a minha palavra, você estava lá no culto, mas você nunca teve relação comigo. Porque o céu não é para gente boa, o céu é para quem tem intimidade. Amém? Não, pastor, eu sou gente boa. Pois é, o céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de quem tem intimidade. Até porque lá nós só vamos ter intimidade. Então, se a gente não tem aqui, para que a gente quer ir para lá? Lá não tem outra coisa, lá só tem intimidade. A gente vai para lá só para ter intimidade, e tem outra coisa. Lá não tem shopping, lá não tem Coca-Cola, lá não tem tablet, lá não tem Netflix, lá só tem intimidade. Então, se você quer ir para lá, meu filho, começa a ter intimidade aqui hoje, já vai se familiarizando com o negócio, porque é o que vai ter lá. Amém? Amém. Diga comigo: no céu, só vai ter intimidade. Só isso. Então, se a gente quer ir para lá, é melhor começar a gostar do negócio aqui. Porque senão uma pessoa chega lá: não quer ficar aqui, eu quero ir para o inferno mesmo. Só tem intimidade aqui. Não, a gente quer ir para lá, amém? Amém? Em uma pesquisa recente, 92% das pessoas entrevistadas afirmaram acreditar em Deus. Então, o problema não está na crença, mas sim no fato de que a grande maioria dessas pessoas vivem como se não precisassem dele. Declaram acreditar, mas vivem como se não acreditassem. Vivem na dependência do seu trabalho, do seu dinheiro, dos seus recursos, das coisas dessa terra. E na hora que tiver que escolher entre Deus ou as coisas daqui, vão escolher as coisas daqui, porque Mamon já tomou o coração. Porque Mamon é o pai de ídolos. E o que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que toma primazia nas nossas vidas. Amém? Então, não tem como uma igreja ser, de fato, apaixonada, íntima com Jesus, enquanto o coração dela está completamente em coisas dessa vida. E ela mata e morre por coisas dessa vida. Enquanto a sua dependência está em coisas dessa vida. Não vai conseguir ter intimidade verdadeira. Tem muito cristão capaz de falar horas sobre coisas dessa vida, dessa terra.
Mas se você perguntar para ele sobre como que está a comunhão com Deus, ele até se engasga. Falta até palavras. Qual foi a última vez que você orou 2 horas? Não me responda. Não quero constranger ninguém. Não me responda. Qual foi a última vez que você orou por 1 hora? Não me responda. Tá, se você não está orando, você estava fazendo o quê? O que é que tem mais tomado o teu tempo, o teu coração? Porque o problema, queridos, não é carregar dinheiro no bolso ou guardar no banco. O problema é entronizar o dinheiro no coração. Esse é o problema. É ser sufocado pela vaidade. Nós vamos já falar, mas a Bíblia fala em 1 João, pelas concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. E sabe o que é que está por trás desses 3 pecados? Mamon. Mamon, ele quer governar. Mamon quer governar. E pastor, de onde surgiu esse espírito maligno que o Senhor Jesus mandou termos muito cuidado e que tem tentado cegar e roubar corações de muitos cristãos e fazê-los prostrar os seus pés e adorá-lo? Esse demônio, esse Deus falso, ele surgiu na Babilônia. Babilônia, uma cidade oriunda de confusão, de ambição e de avareza. Quem construiu Babilônia foi um homem chamado Nimrod. Nimrod foi aquele que construiu Babilônia. Sabe o que significa a palavra Nimrod? Soberba, avareza, rebeldia e luxúria. Olha o pai do negócio. Se o pai é assim, imagina o filho. Nimrod, o fundador da Babilônia, o seu nome significa luxúria, avareza, rebeldia e soberba. Ele fundou Babilônia. A Bíblia diz isso lá em Gênesis capítulo 10, versículo 9 ao 10. Que Nimrod, poderoso, humanamente falando, foi valente, caçador, e que ele então partiu para construir uma cidade. E qual era o interesse do seu coração? Era segundo o seu nome. A Bíblia diz no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4, ele diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Para quê? Para glorificar a Deus? Não, para que o nosso nome, olha só, o desejo por grandeza, olha só a vaidade, olha só a soberba, para que tornemos célebre o nosso nome. Para isso Nimrod quis fazer a Babilônia. E ali ele construiu. A Babilônia, ela representa um esforço desesperado da humanidade caída de estabelecer um reino próprio, onde o homem é o centro e o dinheiro é o Deus desse reino. Parece um pouco parecido com a terra que a gente está, não está não? Você anda por aí, você fica assustado, como que o homem quer ser o centro de tudo, e como que o dinheiro quer ser o Deus e domina e oprime tantas pessoas, fazendo-os matar, se prostituir, fazer tanto de coisa. Eu queria ler com você Apocalipse capítulo 17, olha que coisa interessante, versículo 1 ao 5, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo, dizendo: venha, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, aquela que está assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitaram na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, e achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas
e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante, e escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse é um livro simbólico que fala sobre o final dos tempos. É um livro escatológico, é um dos livros escatológicos da Bíblia. Fala do final dos tempos, o fim do fim. Então, chegou no fim, e olha só, Deus coloca a Babilônia como o símbolo de tudo que não presta no mundo. O símbolo de idolatria, de avareza, de destruição, de devassidão, de orgulho. O símbolo de uma vida sem Deus, sem comunhão com o Espírito Santo. Babilônia representa uma vida sem o Espírito Santo, uma vida sem Deus, que é dominada por isso. Agora, uma pergunta para você refletir: por que Deus escolheu justamente a Babilônia, sendo que anos depois, milhares de anos depois, teve Roma, que foi extremamente devassa, que na época de Nero fazia suas fogueiras com cristãos. A lenha da fogueira eram cristãos, que se prostituíam em praça pública. Por que Deus não usa Roma como exemplo? Por que Deus não usa Corinto, em que era uma cidade que tinha como deus principal Afrodite, a deusa do sexo, e que o culto a Afrodite era sacerdotisas tendo relações sexuais perante a imagem? Era uma cidade violentamente promíscua, onde a prostituição dominava. Por isso que você vai ver na carta aos Coríntios, Paulo mandando as mulheres colocarem véu na cabeça. Porque quando Paulo chegou em Corinto, ele começou a ganhar as prostitutas. Só que a prostituta, ela usava o cabelo curto, que era uma forma de identificar mulher de bem e mulher da vida. Então, quem era a mulher de bem tinha um cabelo longo, a mulher da vida tinha um cabelo curto, lá naquela cultura lá, tá, irmãs? De cabelo curto. Então, o apóstolo Paulo começou a ganhar essas mulheres, e a igreja agora tinha mulheres de cabelo longo e mulheres de cabelo curto. Isso começou a dar problema. Por quê? Porque os maridos, principalmente aqueles que não se convertiam, não queriam a sua mulher sentada ou com convivência com uma mulher indigna. O que o Paulo fez? Ele criou então o lenço. Agora passava na porta da igreja e não sabia mais quem era da vida e quem não era. Toda mulher estava com lenço na cabeça. Por que Deus não usou Corinto como exemplo? Que veio estava muito mais perto de Apocalipse do que Babilônia. Babilônia foi lá em Gênesis. Por que Deus não usou a Grécia? E que no seu auge era um antro, o dinheiro dominava, Mamon dominava, o poder, o glamour. Por que Deus não usou todas essas nações, que foram muito mais próximas do fim do que a Babilônia? Por quê? E eu queria falar para você a história da Babilônia. Nimrod tinha uma esposa chamada Semíramis. E eles foram os pioneiros. Ele, juntamente com a sua esposa, foram os pioneiros no culto a divindades. Então, basicamente, quem criou a idolatria foi Nimrod e Semíramis. E ali eles começaram, então, cultos, inicialmente a espíritos. Depois, então, eles começaram a criar deuses. Moloque, você vai ver, se você for ler na Bíblia, você vai ver ao longo das histórias bíblicas, Deus falar com muita ira contra um deus falso chamado Moloque. Por quê? Moloque era um deus falso, era um demônio, para nós, demônio, como que era o culto a Moloque? O culto a Moloque era pegar o bebê, uma criança, e jogar na fogueira perante ele.
Na verdade, depois de algum tempo, Moloque, eles faziam a imagem, a cara do demônio, do Deus falso, com a boca aberta e já dentro da boca dele a fogueira. Então, o culto a Moloque era jogar os seus filhos dentro do fogo. Sabe quem criou Moloque? Nimrod, a Babilônia. Moloque nasceu na Babilônia. Mamon nasceu na Babilônia. Ei, Jesus chama a Babilônia de quê? A mãe. Diga a mãe. A mãe, porque tudo saiu de lá. Por isso que Deus não usou Roma. Por isso que Deus não usou Grécia. Por isso que Deus não usou Corinto. Por isso que Deus não usou tantas outras que aparentemente foram até piores. Porque a mãe era lá. Tudo que não prestava nasceu lá. A Babilônia, ela ressuscitou a rebelião que havia enchido o coração dos homens e afastados eles do Espírito Santo antes do dilúvio. O dilúvio veio para destruir a soberba, a rebeldia, a ganância, o pecado. Depois do dilúvio, era para ter uma geração santa. Mas da geração de Noé, veio Sem, Cã e Jafé, e da geração de um dos seus filhos veio Nimrod, que era um rebelde, que era um soberbo, um avarento, um ambicioso, um ganancioso, um apaixonado pelas coisas dessa terra, que casou com a idólatra e junto fundaram a Babilônia. E o que começou no coração de um rebelde, cresceu como um câncer e se espalhou por toda a terra. Essa geração já não tinha mais paixão por Jesus. Já não havia mais paixão pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o amor pelas coisas daqui sufocou o amor pelo Espírito. As preocupações dessa vida, as ambições, os desejos, o dinheiro, Mamon, matou a paixão pelo Espírito Santo. E mais uma vez, a humanidade se viu com uma geração caída, prostrada aos pés do Deus das coisas. Porque somente uma paixão superior é capaz de substituir uma paixão anterior. E se a minha paixão por Jesus não for maior do que qualquer outra, em algum momento, Mamon pode roubar de mim essa paixão. E eu vou viver apenas como um religioso, com uma vida mecânica, sem paixão, sem unção, sem desejo pela comunhão. Você em algum momento do seu dia, você sente desejo de ter comunhão? Não me responda. Não quero constranger ninguém. Se você não tem, se preocupe. Isso não é normal, porque a nossa alma, ela clama por Jesus. Se ela não está clamando, é porque ela pode estar prostrada aos pés de outra coisa. Se preocupe. Se você não sente desejo pela comunhão, se preocupe, porque isso não é normal. Isso é um sintoma. Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele tem desejo, ele tem um vazio que só Deus preenche. Assim como a corça suspira pelas águas, o meu espírito suspira por ti. Tem sede de ti. O coração do homem é estreito e ele não pode conter dois amores. Mamon atrai o nosso coração para longe de Deus. Assim, quanto mais o amor pelo mundo prevalece, mais o amor pelo Espírito Santo diminui. Qual era a essência da Babilônia? Luxúria, soberba e avareza. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ei,
Essa palavra mundo no original aqui, sabe o que é? Diga não para eu falar. Não. Vou perguntar de novo. Sabe o que significa essa palavra mundo no original? Não. Mamon. Preste atenção. Se você for para o Novo Testamento, a palavra mundo, essa palavra mundo, no original, que é o sistema secular, vai estar cosmos. Em toda a palavra mundo no Novo Testamento, vai estar cosmos. A única palavra que está diferente é 1 João capítulo 2, versículo 17. Porque aqui, ele não está falando de cosmos. Ele está falando de um Deus falso que rouba a nossa paixão através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Mamon rouba de nós o fogo do Espírito. Não é à toa que as pessoas morrem de trabalhar, muitas vezes trabalham mais do que deveria. Para quê? Eu não sou contra trabalho, eu trabalho muito. Nós temos que trabalhar. Mas a questão é, para quem? Por quê? Para quê? Esse trabalho está me roubando da minha paixão. Então, Mamon pode estar por trás dele. Eu tenho que abrir os meus olhos. E, querido, muitas vezes nós temos que tomar decisões difíceis para podermos viver em comunhão com o Senhor. Muitas vezes. Muitas vezes, porque o Evangelho, ele é renúncia. E, queridos, eu tenho plena convicção de que o que eu estou pregando para você aqui hoje é o que Deus quer que eu falasse. Porque, se dependesse de mim, eu mesmo não tinha preparado uma mensagem dessa para uma conferência do Espírito Santo. Só que quando você vai ouvindo e faz, você vê que tem tudo a ver, tudo a ver. Até os louvores que os meninos estavam cantando aqui, ministrando, tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver. Queimou todos os outros amores, deixa o Espírito Santo queimar, se tiver algum amor. Essa palavra ela é até um pouco complexa para trazer, porque nós vivemos em tempos onde a gente trabalha muito mesmo. É difícil pregar uma palavra dessa para uma geração que trabalha muito, mas eu tenho que pregar. Dá tempo de você ir embora. Se você tem juízo, vá embora. É difícil pregar uma mensagem para uma geração que trabalha muito. Nós somos a geração que mais trabalha. Quando eu era criança, por exemplo, foi um dia desse. Quando eu era criança, era a coisa mais rara desse mundo. Era eu ver uma pessoa que trabalhasse no sábado. Era muito difícil. Tanto é que, quando a gente encontrava, a gente até brincava, vixe, trabalho no sábado é escravo. Hoje em dia, pessoal, é comum que trabalhe domingo. E eu repito, não estou falando contra o trabalho, nós temos que trabalhar, a Bíblia diz como é de trabalho. Porém, se o trabalho está te escravizando, isso não é um trabalho, é mamon. Desculpa. Se o trabalho está te roubando da paixão por Jesus, isso não é um trabalho, é mamon. Você pode estar prostrado perante o Deus errado. Acorda. Se você é doido por dinheiro, você pode estar prostrado perante o Deus errado. E aí pode xaracatá, mas no dia a dia, passa por cima de quem quer que for por dinheiro, vende coisa superfaturado, oprime pessoas. Esse é só aprendeu e faz. Não tem vida de Deus, porque a vida de Deus não é isso.
O Espírito Santo, e eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra não é para bater em nós, não, Deus não tem prazer em disciplinar o seu povo, em bater na gente, não, essa palavra, se alegre, sabe por quê? Porque se você está ouvindo essa palavra é um clamor de um Deus desesperado para ter comunhão com você. Então receba essa palavra, não como recebendo uma pancada, mas como o suspiro, como o clamor de um Deus dizendo: eu te quero, mas isso está te roubando de mim, isso está roubando a tua confiança de mim, tu está colocando a confiança no lugar errado, ei, acorda, tu está se apaixonando pelo Deus errado, tu está prostrado aos pés errado, volta. Queridos, nós não podemos ser consumidos por esse sistema e vivermos iguais a eles. Não, a igreja que vai mudar o mundo, a igreja que vai preparar o caminho do Senhor, é uma igreja que é diferente, é uma igreja que anda contrária, é uma igreja que, enquanto o mundo se rende aos poderes dessa terra, às ambições dessa terra, a igreja fica de pé perante o seu Deus, amando e adorando o Senhor e abrindo mão do que for necessário por amor a Ele, pela presença dEle, pela comunhão dEle, pela santidade. É essa igreja que vai mudar o mundo. Aleluia! Amém! Somos nós. É a igreja que vai mudar o mundo, é a igreja dos apaixonados, dos desesperados pela presença. Queridos, nós não podemos mais aceitar os nossos jovens entrarem em universidade e se afastarem, porque lá eles encontraram uma paixão superior. Não podemos permitir isso. Mamon não vai mais destruir os nossos jovens. Nós não podemos mais aceitar cristãos correndo atrás de dinheiro, como se fosse correndo atrás da presença de Deus, como se o dinheiro fosse o arrimo da sua vida, prostrados, vendendo até a alma ao diabo, para ter algo que Deus pode te dar muito mais. Porque a Bíblia diz que tudo vem da mão de Deus. Amém. Mamon, ele rouba da igreja o espírito de profecia. Queridos, a Bíblia fala de falso profeta, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Qual é o exemplo maior de falso profeta que a Bíblia dá? Quem lembra? O principal exemplo de falso profeta, o mais conhecido. Ninguém lembra? Balaão, diga comigo, Balaão. De novo, para você não esquecer nunca mais, Balaão. Então, se alguém te perguntar, lá na aula de teologia o professor perguntar qual é o exemplo principal de falso profeta da Bíblia, você vai dizer que é Balaão. Sabe por quê? Porque o nome de Balaão aparece na carta de Pedro, na carta de Judas, na carta de Apocalipse, como falso profeta. Balaão, ele é o exemplo maior de falso profeta das Escrituras. Quem não conhece a história de Balaão? Se for muita gente, eu vou contar bem rápido. Se for pouco, eu não vou contar não. Se é um monte, eu vou contar. Você vai abrir a sua Bíblia em casa, amanhã, durante o dia, você vai estudar Números, capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24. Mas você vai ler só em casa. Eu vou contar a história aqui e você depois lê para ver se eu contei certo. A Bíblia conta que quando Israel saiu do Egito, lá em Êxodo, começa em Êxodo, presta atenção. Ele saiu do Egito e Deus era com Israel poderoso, destruiu o exército dos egípcios, que era o exército mais poderoso da terra. Eles foram consumidos pelo mar. Israel foi conquistando pelo deserto, aonde ele passava que tinha uma nação estrangeira, ele conquistava. A bênção de Deus estava sobre Israel. De repente, um rei, a Bíblia fala de um rei chamado Balaque. Diga Balaque, para você não esquecer nunca mais. Esse rei Balaque, ele era rei de uma nação, e Israel ia passar bem pela terra dele, bem pela nação dele. E ele ficou com medo, lógico. Ficou com medo de que
Israel destruísse o seu reinado, porque ele via que Israel já vinha dominando tudo. A terra, essa nação, era os moabitas. E a Bíblia diz aqui em Números 22:3, que diz: Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então o rei estava com medo. Meu Deus, essa nação está vindo aí, e eles estão derrotando todo mundo, estão tomando terras, tem um Deus que é com eles. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eles não podem tomar o meu reinado. Então esse rei, ele teve uma ideia brilhante. Ele disse: olha, tem um profeta, esse profeta é um profeta de Deus, tudo que ele profetiza acontece, e ele é um homem que tem o poder. Naquela época, eles respeitavam demais o profeta. O profeta era como se fosse realmente uma representação de uma divindade, e eles acreditavam piamente. Tanto é que Balaque manda chamar Balaão e diz: tudo que tu amaldiçoar será amaldiçoado, e tudo que tu abençoar será abençoado. Balaque então pegou, reuniu uma turma, entregou para ele muito dinheiro, disse: vai lá naquele profeta chamado Balaão, oferece muito dinheiro para ele, para que ele venha aqui e ele profetize mal contra Israel. Porque se ele amaldiçoar Israel, nós então temos a chance de vencer Israel. Porque uma nação que está debaixo da maldição de um profeta não pode prosperar. Chama esse profeta, dá dinheiro para ele. A Bíblia diz que chegaram lá os mensageiros de Balaque e conversaram com Balaão e disseram: Balaão, o nosso rei está com medo de Israel, Israel está vindo aí. E ele quer te dar muito dinheiro para você ir lá e amaldiçoar Israel, para que a gente consiga vencer eles e não eles vencer a gente. Balaão já ficou, o coração já bateu. Opa, vou ganhar o quê? Você vai ganhar dinheirinho e honras. E aí Deus então falou para Balaão para ele não ir. Mas ele insistiu. E ele foi. E ele já foi com o coração estranho. Balaão é o famoso profeta que estava sobre a jumenta, e ele, jumento, não viu o anjo. E a jumenta viu. Ele estava tão cego que a jumenta viu e o profeta não viu. O que foi que cegou esse homem? Agora uma pergunta que eu quero fazer para a igreja. Tudo bem, ele estava ganancioso, mas a Bíblia não chama ele de ganancioso, a Bíblia chama ele de falso profeta. Quero fazer uma pergunta para você. Alguém lembra qual foi a profecia errada que Balaão liberou? Quem lembra? Alguém lembra? Alguém quer chutar? Ninguém? Ninguém? Pastor Anderson, quer chutar? Qual foi a profecia errada que Balaão liberou? A Bíblia chama ele de falso profeta, sim ou não? E qual foi a profecia falsa que ele liberou? Quem lembra? Sabe quantas profecias falsas Balaão liberou? Sabe quantas? Nenhuma. Nenhuma. Balaão profetizou 4 vezes. Na hora que ele ia profetizar, o Espírito de Deus tomava ele, e ao invés dele amaldiçoar, ele abençoava o povo de Israel. E a Bíblia diz lá, porque Deus não pode amaldiçoar aquele que ele já abençoou. Ele foi a primeira vez, aí liberou um monte de palavras de bênção para Israel. Você lê depois, eu não me lembro quais, você vai ler. Aí ele voltou para Balaque, rapaz, eu não te paguei para tu amaldiçoar. Vai lá, volta lá. Aí Balaão voltava lá. Quando ele ia amaldiçoar o povo, o Espírito de Deus tomava ele e ele liberava um monte de profecia de vitória. Aí ele voltava. Balaque não está dando certo não. Por quê? Rapaz, o homem me toma e tira o diabo de mim e eu falo é bem. Não vai lá de novo, rapaz. Profeta, vai lá de novo. Ele foi a 3ª vez. O Espírito de Deus tomou Balaão e Balaão profetizou um monte de bênção. Voltou. E aí, não tem jeito. O diabo sai de mim. Queridos, Balaão profetizou até sobre Jesus. Na última profecia de Balaão, ele profetiza sobre a estrela da manhã, que era Jesus. Agora deu nó. Se a Bíblia chama Balaão de falso profeta em Pedro, se a Bíblia chama Balaão de falso profeta em Judas,
Se a Bíblia chama Balaão de falso profeta em Apocalipse, e ele não profetizou nenhuma falsa, o que é isso? Tem algo errado? Não, não tem errado. É porque o que caracteriza um falso profeta não é simplesmente ele profetizar certo ou errado. É o Deus ao qual ele está inclinado. Balaão já não adorava mais o Deus do céu. O Deus de Balaão era Mamon. Ele já tinha se vendido. Tanto tinha, que sabe o que foi que ele fez? Ele chegou para Balaque, aí Balaque, olha só, deixa eu pegar o texto aqui. Números capítulo 24, versículo 11, diz assim, Balaque chegou para Balaão irado e disse assim, agora pois vai embora para tua casa. Eu tinha dito que ia te acumular de honra e de riqueza, mas o Senhor te privou delas. Balaque chegou para ele e disse, não, o Deus lá de cima que tu servia, não deixou eu te dar dinheiro, te dar honra, te dar poder. Vai embora. Balaque foi embora, eu imagino. Isso aqui que eu estou falando agora é licença poética, não tem na Bíblia. Mas eu sei que eu estou falando porque no Números 25 você vai entender por que eu vou falar isso aqui que eu vou falar agora. Balaão foi embora. Só que no meio do caminho, o desejo, a paixão pelo dinheiro falou mais alto. E ele teve uma grande ideia. Ele disse, olha, eu não consigo profetizar contra esse povo, mas eu tenho uma ideia. Eu vou aconselhar Balaque não ir mais por meio da profecia, mas ir por meio do pecado. Porque os homens que vêm aí são homens que não têm domínio próprio. Eles se prostituem com qualquer uma. E a Bíblia diz em Números capítulo 25, em Números capítulo 31, que Balaão voltou e conversou com Balaque. E Balaão criou um plano para que os filhos de Israel caíssem no pecado, porque Balaão sabia que eles no pecado, aí sim eles iam ser amaldiçoados. Então ele aconselhou Balaque, ele chegou e disse, olha, aquele dinheirinho está de pé? Tá, deixa eu te falar, tem uma ideia. Como é que a gente vai derrubar esse povo? Como é? Faz o seguinte, na entrada da cidade você coloca mulheres seminuas, porque os homens que vêm aí, eles não têm domínio próprio, eles vão cair. E na hora que eles caírem e pecar, eu conhecia um pouco de Deus deles. Na hora que eles pecar, eles perdem a cobertura, e aí eles são derrotados. E a Bíblia vai dizer, lá em Números capítulo 25, que assim eles fizeram. Eles armaram uma armadilha para pegar o povo de Israel, e pegaram, porque os homens sem domínio próprio se prostituíram com as mulheres à entrada da cidade. Queridos, Balaão tinha tudo para ser um exemplo de grande profeta, um dos maiores profetas das Escrituras. Mas a Bíblia usa ele como o grande exemplo de um falso profeta. Por quê? Não que ele tenha profetizado falso, porque ele era um homem que trocou a Deus pelas coisas dessa terra, que trocou a Deus pelas riquezas dessa vida, sufocou o amor pelo Espírito Santo, pelo amor ao dinheiro. Misericórdia. Mamon quer reinar. Mamon roubou o ministério de Balaão. Mamon roubou. Apocalipse capítulo 21, versículo 21, olha que coisa interessante. As 12 portas são de pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A rua da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. De que era a rua, pessoal, no céu? Diga ouro. Nós vamos para o céu, amém? Mas o céu é para quem quer ter o quê? Isso, então começa hoje. Nós vamos para o céu. E lá no céu, as ruas vão ser de ouro. Olha que coisa interessante. Mas as ruas lá no céu não são de ouro para dizer que o céu é muito valioso. Não, o céu é muito valioso, mas não é para isso não. Sabe por que as ruas são de ouro? É para mostrar que
aquilo pelo qual os homens tanto lutaram e adoraram nessa terra, lá na glória, só servirá para ser pisado. Aquilo pelo qual os homens tanto lutaram e adoraram nessa terra, lá no céu, vai servir só para ser pisado. Eu fico imaginando o anjo chegar para Deus e dizer: Deus, o que a gente faz com esse horror de ouro? Bota no chão. No chão, bota aí. Vamos só pisar. Que mensagem. A gente precisa aprender a ver as mensagens das entrelinhas das Escrituras. Ouro no chão aquilo que levou tanta gente para o inferno, aquilo que prostrou tanta gente lá na terra, aqui para nós é só para ser pisado. E aí, queridos, é onde nós precisamos entender o que é eterno e o que é passageiro. Deus quer te dar dinheiro, Deus quer te dar prosperidade, mas Deus quer dar ele para você e não você para ele. Gênesis capítulo 2, Deus chegou para Adão e disse: Adão, dominai. Isso é uma ordem, dominai. Há uma lei espiritual. Naquele momento, quando Deus estabeleceu ali, foi uma lei. O homem, a mulher, nasceu para dominar. Esse domínio foi perdido por causa do pecado. Passou a antiga aliança inteira perdido. O homem já não tinha mais domínio sobre o pecado e nem sobre o inferno. Era dominado. Mas aí o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus se encarnou e veio na pessoa de Cristo. Cristo, em Lucas capítulo 4, ele olha e ele diz: eis que eu vim para restaurar todas as coisas. Diga comigo, restaurar. Mais uma vez, restaurar. Sabe o que significa a palavra restaurar? Voltar ao modelo original. Sabe qual foi uma das coisas que Jesus veio fazer aqui? Trazer de volta a nossa autoridade e domínio. Aí Cristo morre. Morreu por quê? Pelos nossos pecados. E ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Que bênção! E aí a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele fez o quê? Pisou o inferno. E ele tomou de volta a nossa autoridade. E ele levou cativo aquele que nos prendia. E em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz: eis que eu tenho a chave. Chave representa a autoridade. Aquilo que foi perdido lá em Gênesis foi restaurado, resgatado por Jesus, entregado para nós hoje. Nós temos que dominar e não ser dominado. Por isso que a Bíblia diz em Pedro capítulo 2, aquilo que domina a gente, aquilo que nos domina, torna-se Senhor sobre nós. Torna-se Senhor sobre nós. E pastor, eu não quero estar prostrado perante Mamon. Eu não quero que Mamon roube de mim a paixão. Eu não quero terminar um dia sem ter tido o meu tempo com Deus, sem ter tido a minha comunhão, sem ter beijado o meu Senhor, cheirado o meu Senhor, abraçado o meu Senhor, sem fazer aquilo pela qual eu fui chamado. Eu não quero me prostrar a um Deus falso, acreditando que eu estou prostrado a um Deus verdadeiro. Queridos, eu separei algumas coisas para a gente, antes de nós orarmos, que vão nos ajudar a nos desprender de Mamon. Primeira coisa, nunca tire o foco da comunhão. Nunca, nunca. A comunhão com Deus. Você vai sair daqui com isso na cabeça. O céu é para quem tem intimidade. Nós somos igreja e um dos nossos propósitos principais é morar na eternidade com Cristo. Para que eu quero isso? Para ter intimidade. Nós não vamos para o céu para fugir de doenças, nós não vamos para o céu para fugir da miséria, nós não vamos para o céu porque o inferno é muito ruim, nós temos que querer ir para o céu porque nós queremos ter intimidade. Se Jesus não estivesse no céu, eu não queria ir para o céu. Esse tem que ser o nosso entendimento. Nós somos cristãos porque nós queremos ter intimidade. Nós estamos aqui porque nós somos apaixonados.
Nada pode disputar o meu coração. O meu coração tem um dono. E esse dono é o Senhor. O lugar mais alto que eu cheguei foi prostrado aos pés de Jesus. Nós somos cristãos para isso. Amém? As demais coisas, glória a Deus. Eu vou ser curado, eu vou ser feliz, vou ter a alegria do Espírito Santo. Eu vou orar pelos enfermos, eu vou orar em línguas. Eu vou orar e vai acontecer maravilhas. Eu vou ter dom de visão, dom de sabedoria, dom de revelação. Mas isso tudo é secundário. Porque o mais importante é o quê? É a minha paixão. É o meu coração só ter um Senhor, Jesus. Até porque Ele afirmou que eu não consigo ter dois. Ou eu estou prostrado perante Ele, ou eu estou prostrado perante Mamon. Segunda coisa, examine todos os dias as intenções do seu coração. Porque você que trabalha com vendas, quais são os valores dos objetos que você está vendendo? Esse valor está correto? Esse valor é justo? Esse valor glorifica a Deus? Sim ou não? Analisa. Isso que você quer comprar, você está comprando por um preço justo, por um preço honesto? Você está glorificando a Deus com essa compra? Sim ou não? Essa posição no trabalho, você quer para quê? Por quê? Para ir para onde? Essa promoção, essa empresa, isso, aquilo, outro, para quê? Por quê? Para ir para onde? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Todos os dias examine as suas intenções. Todos os dias. Examine as intenções do seu coração. Trabalhe o menos que você puder. Ou seja, será que todo esse trabalho que você tem, será que realmente você precisa ter? Ou é uma ambição que te impulsiona isso? Ou você está fugindo de algo? Ou você está desejando algo a mais do que deveria ter? Por quê? Se está te roubando da comunhão, está te roubando da intimidade, será que isso vale a pena? Será que isso é um trabalho mesmo ou isso é mamon? Você vai levar esse trabalho para o céu? Não vai, ele vai ficar. Ele não é eterno. Seja um dizimista em todo o tempo. Seja um dizimista. Pense numa coisa que mata mamon, dizimar. Seja dizimista. Seja dizimista em todo o tempo. Honre a Deus com as suas finanças. Suas finanças têm que ser para o Senhor. Uma pessoa ímpia, ela sai uma noite de farra que não vai servir para nada. E ela gasta muito mais do que o dízimo de um cristão fiel. E Deus ainda retribui. Não precisava nem retribuir, porque Ele é digno de honra, mas Ele ainda retribui, porque Ele é bom. Mas quando a gente está prostrado a mamon, a gente não consegue, porque o nosso Deus não é o Senhor, o nosso Deus é mamon. Aí para tirar, é como se estivesse tirando um pedaço da pessoa. E a igreja não pede dízimo porque ela precisa do seu dinheiro. Não precisa, nós precisamos de Deus. O nosso dinheiro vem do Senhor. Se você não dizimar, Deus vai levantar 10 que vão dizimar no teu lugar. Mas eu falo isso para o seu bem, porque Deus pediu para eu te falar. E eu nem sei quem é, quem não é, nem vou saber, que eu não vou perguntar. Não estou aqui para isso. Estou aqui para entregar o recado. Nem sei, nem quero saber. Não me interessa. É você e Deus. Uma vez a pessoa falou para mim assim, não, pastor, Deus não precisa do meu dinheiro. É verdade, Deus não precisa do seu dinheiro, não. Agora você precisa da bênção que Deus ia te dar, se você fosse fiel com as suas ofertas. Só que você não vai ter, não. É você que precisa da bênção que Ele ia te dar. Temos que matar mamon. Quanto mais eu mato mamon, mais eu vivo para Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Isso é para te alegrar, não é para você ficar triste, não. Você vai sair daqui chapado, irmão. Amém? Amém. Rapaz, tem coisa melhor do que eu sair de uma conferência do Espírito Santo com o mamon destruído? Não tem. Não tem, irmãos. Não tem. Seja um ofertante por excelência. E eu falo só de oferta na igreja, não. Mas oferte na vida de pessoas.
teve uma época, alguns anos atrás, eu pastoreava uma igreja, a minha esposa até estava nessa igreja, todo terceiro domingo do mês, nós tínhamos o culto do dar. Nós estimulávamos os irmãos a passar a semana em oração. Deus ia trazer no coração da pessoa um irmão da igreja e ele ia separar algo para dar para aquele irmão, para ofertar na vida dele. Então, nesse domingo, nesse aqui não, lá, né, no caso, no terceiro domingo, os irmãos, era tão lindo, né, amor? Eu acho que você lembra disso. Os irmãos chegavam, os presentinhos na mão, coisa linda, aí tinha um momento. Agora é o momento do dar. E aí a pessoa já sabia quem era, porque ela já tinha passado a semana orando e Deus já tinha revelado. E olha só, é tão poderoso que Deus falava ainda o que era. Olha, dá uma camisa rosa para aquela irmã. Tinha uma simbologia. Tinha pessoas que sonhavam, era impressionante. Sonhavam. E o melhor ainda, era quando Deus mandava o irmão dar algo para o irmão que ele não se dava bem. Yeah! E Deus ainda pediu o presente mais caro. Yes! Aí a irmã chegava e disse, pastor, olha, essa madrugada, eu tive um sonho, eu sei, com a irmã fulano, mas eu tive um problema com ela no passado, eu fiquei meio assim. Aí ela contava, eu, yes! O que foi, pastor? Vencemos. Entrega, irmã, entrega. Isso é evangelho. Isso é Espírito Santo. Se desprende, irmão, dessas coisas. Se desprende dessas coisas. Seja um doador por excelência. Não ame o dinheiro, ame a Deus, ame as pessoas. O mundo vive pregando isso. Eu não tenho mais esperança nas pessoas. As pessoas estão deixando de ter filho para ter cachorro. Os cachorros no carrinho de bebê, no shopping, com roupa de bebê. Pensa que é bonito isso. Nada contra, mas isso não é um ser humano. Não, porque o ser humano... Não, isso é um engano do diabo. O ser humano é o que tem de mais valioso nessa terra. Jesus não morreu por cachorro. Jesus morreu por ser humano. Não cai nessa onda, não. Não cai nesse engano, não. Não, o animal é melhor que o ser humano. Não, isso é mentira do diabo. Um ser humano transformado pelo Espírito Santo é o que tem de mais valioso nessa terra. Você pode criar um cachorro. Eu amo cachorro. Ou um gato, se você que gosta de gato. Ou um papagaio, ou um periquito. Você pode andar com um carrinho de bebê com ele no shopping. Pode, não tem pecado não. Mas nunca se esqueça disso. Isso é uma mentira de Satanás, querendo colocar na cabeça das pessoas de que bicho é melhor que ser humano. Mentira. O que tem de mais valioso na terra são os seres humanos. O único motivo pelo qual Deus ainda não levou a sua igreja são seres humanos que estão lá fora oprimidos por Satanás, precisando que eu e você derrame sobre eles o amor de Deus e a salvação. Você quer se desprender de mamon? Ora em línguas todo dia. E se você não é batizado, você vai ser amanhã. Você vai sair daqui orando em línguas, sapateando de fogo. Não, mas eu não creio. Vem, você pega. Não perguntei se você crê, não. Eu disse que você vai ser pego. Seja honesto em tudo que você faz. Seja honesto em tudo que você faz. Todas as intenções do seu coração. Não queira tirar vantagem de ninguém. Não queira usurpar ninguém. Não queira defraudar ninguém. Não queira. Eu nunca me esqueci de uma vez que eu fui comprar uma chave de fenda. E eu cheguei no local, eu tinha R$10. E eu cheguei no local, perguntei quanto era. O rapaz colocou um preço que eu realmente achei que estava super valorizado, eu fui pechinchar. Não, mas eu também não tinha o dinheiro, mas eu fui pechinchar. Não, mas está muito caro, não tem como dar uma melhorada. Não. Tá, eu vou fazer por 15. Aí eu fiquei assim, rapaz, eu só tenho 10. Aí ele achou que eu estava pechinchando, mas não estava, só tinha 10 mesmo.
Aí, não, mas 10 não dá, deve que ser por 15. Aí eu peguei os 10 reais e falei, irmão, eu não estou pechinchando não, só tem 10 mesmo. Mas se não dá, tudo bem, eu vou. Não, eu vou vender. Vou. Tem certeza? Tenho? Então, beleza. Eu dei o dinheiro. Aí ele foi embalar a chave de fenda, murmurando. Não, porque não sei o quê. Não, porque 15 eu vou perder. Aí, quando ele falou que ia perder, aí eu falei, não, irmão, para de embrulhar, eu não quero mais. Aí ele achou, não quero mais. Sabe por quê? Porque se o senhor vai perder, essa compra não é justa. A Bíblia diz em Isaías capítulo 33 que nós não podemos ter na nossa mão dinheiro de sangue. Se você vai perder com a minha compra, esse dinheiro é de sangue, eu não quero, me devolva meus 10 reais. Eu falei para ele, eu sou um servo de Deus, eu não estou aqui para tirar dinheiro seu, eu estou aqui para te abençoar. Me devolva meus 10 reais. Não, dá certo. Aí dá, você vai ganhar? Vou, então pode embalar. Se for para perder, não embala não, pode ficar. Porque eu não estou aqui para tirar de você, eu estou aqui para te abençoar. Não quero dinheiro de sangue, não. Eu não preciso disso. Eu não preciso de dinheiro de sangue. Eu não preciso usurpar ninguém. Eu não quero que a pessoa perca, eu quero que ela ganhe. Eu quero que ela ganhe. Eu vou comprar algo, eu quero que ela ganhe, não quero que ela perca. Eu vou vender algo, eu não quero tirar da pessoa mais do que é. Eu quero que aconteça o que é justo. Porque a Bíblia condena o dinheiro de sangue. Nós não podemos ter em nossa mão dinheiro de sangue, dinheiro que não foi justo. Aí é por isso que depois a pessoa está cheia de problema, e muitos até quebram, porque é cheio de dinheiro de sangue derramado, que clama. A Bíblia diz lá em Tiago, o salário dos trabalhadores que trabalham para vós, clama até hoje. Dinheiro é uma coisa espiritual, irmão. A gente às vezes olha como natural, é espiritual. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Amém? E por último, para nós orarmos e eu liberar você, não permita, jamais, sair do seu lugar de intimidade, por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo. Nós tivemos uma caravana da Paz Church agora, lá no museu do Billy Graham. O pastor Sandro foi, ele ficou muito emocionado. E ele contando, o Billy Graham, ele foi talvez o maior homem de Deus, de maior influência, depois do apóstolo Paulo. Foi o Billy Graham. O Billy Graham, ele foi um dos poucos pastores que viveu várias gerações. E ele influenciou a todas elas. Todas elas. Foi o Billy Graham. Viveu vários ciclos, novos ciclos de pessoas, de igreja, de cristãos, e ele influenciou todas elas. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem de Billy Graham. Billy Graham, ele aconselhou vários presidentes dos Estados Unidos. Vários foram aconselhados por ele, pelo Billy Graham. E muitos partidos políticos dos Estados Unidos, por causa do nome dele, da integridade dele, da boa fama que ele tinha, quiseram captar ele para a política. E ele era muito assediado para entrar na política. E ofereciam dinheiro, oferecia tudo que você pode imaginar. E Billy Graham, ele tinha meio-dia, todo dia ele orava. E ele ia para o escritório e tinha uma secretária na sala à frente e ele dizia para ela, olha, nesse período agora eu não atendo ninguém, nem minha mãe, nem minha esposa e daí em diante ninguém, porque eu estou com o meu Senhor. Ok. Então ele recebia o dia inteiro muitas ligações. Só que um dia ligou para ele o primeiro-ministro dos Estados Unidos. Que o primeiro-ministro lá é uma patente muito alta. E a secretária atendeu. E a pessoa se identificou. E ela ficou nervosa. Disse, não, mas eu acho que o primeiro-ministro, ele vai querer atender, né? Não é todo mundo que recebe essa ligação. E ela, com a boa intenção, ela interfonou para o escritório. E ela disse, seu Billy Graham, desculpa,
estou atrapalhando esse momento, mas é porque o senhor não sabe quem está na linha. Ele disse, quem é? Ela disse, é o primeiro-ministro. Ele quer muito falar com o senhor e ele disse que tem que ser agora. Aí o Billy Graham falou, faz o seguinte, diga para ele que eu só posso falar com ele daqui a 1 hora. Porque nesse momento eu estou reunido com alguém que é infinitamente superior a ele. Eu estou reunido com o Rei dos Reis. Ninguém é um Billy Graham à toa, pessoal. Nós nunca vamos chegar a níveis profundos sem abrir mão de coisas. Você quer mais? Quanto mais você quiser de Deus, mais coisas você vai ter que abrir mão. É inevitável. Não há evangelho sem renúncia. Evangelho sem renúncia é religião. Desculpa te falar isso. Eu queria sapatear hoje. Juro por Deus. Eu queria sair voando. Mas o Espírito Santo falou para mim, meu filho, mais importante do que se toda a igreja recebesse os dons que eu tenho para dar, saíssem de lá como tantas outras vezes. Mais importante do que isso é se a Paz Church Itapipoca tiver 100% prostrada aos pés do Deus verdadeiro. Coloque em pé. Já está um pouco tarde e nós vamos adorar a Deus com uma canção, mas em seguida eu já vou